Olá, gente, tem Lobo na área, eu aqui de novo. Aproveitando o embalo da carta da semana, resolvi fazer logo a nossa segunda carta, que, segundo a ordem, ela é a 12ª carta do livro antigo. É uma das cartas que tem o poder, vamos dizer, de abençoar de todo o baralho, o melhor do melhor do melhor de todos. É a carta do galho prateado, que eu gosto de chamar de galho prata, porque eu tenho uma certa dificuldade mentalmente de diferenciar a palavra prateado e prata das suas cores respectivas. É que nem aquele pessoal que troca verde e vermelho, vê uma coisa e diz outra. E comigo é essa história de prata e dourado. Só que vamos à nossa primeira fase da nossa carta, que é aquela fase que mostra o que é que nós temos aqui. É uma carta bem cheia, certo? Bem cheia, mas cheia mesmo, viu? É uma carta hiperlotada de flores. Sendo que o que é que seria este galho prata? Que você observando aqui em toda essa imagem, não vê galho prata nenhum. Até hoje eu procuro encontrar o que é esse galho prata nesta figura, o significado disso, o galho prateado. Toda a árvore em si aqui, ela tem a colmeia puxada por prata. Eu não sei o porquê cargas d'água, um galho prateado significaria o poder que ela tem. Mas aqui mostra o que? Uma moça loira com uma harpa um belo fim de tarde numa colina linda, cheia de flores de toda qualidade. Aqui eu estou vendo 3 tipos de flores. Uma cesta de maçãs, aqui ao próximo, observando umas abelhinhas, que essas bichinhas, elas têm um hábito de aparecer misteriosamente nessas cartas, que a gente só percebe depois, algumas abelhas, isso por conta do excesso de flores, muitas abelhas, por sinal. Estou contando aqui 4, 7, para variar. Nós temos um pombo representando a paz. Nós temos a leveza e a tranquilidade do cisne em um lago bastante tranquilo. Uma harpa. E muitas flores e paz e tranquilidade. Então esta aqui é a carta mais poderosa positivamente se falando. Que o nome base dela, a palavra-chave, seria a carta do amor. Eu acho que está ao contrário aí. Que aqui pelo menos eu botei aqui no celular, eu estou vendo ao contrário. Mas é a carta que representa o amor. Então, essas são as informações contidas nesta carta. Agora vamos ver o que é que fala. O livro fala um pouco a respeito deste elemento, o galho prata. Vamos agora a algumas informações extras sobre o significado desta carta. Porque já que é galho prata, o que é que tem a ver isso com o jogo do bicho? O galho prata, ele na verdade é proveniente de um ramo de macieira. E no tarô celta, existem 2 árvores consideradas como sagradas. Certo? Dentro do tarô celta, existem 2 árvores dadas como sagrada, que é dos arcanos maiores. Uma delas é o carvalho, e a outra é a macieira. Como as Wiccas, elas têm também uma base puxada para o grego, puxado para o nórdico, puxado... A Europa em si é uma bananada de culturas misturadas, é até o xamanismo, como é a carta do familiar. A carta do galho prateado, ela puxa um pouco para todas as mulheres que representam o amor, as chamadas as deusas do amor. Aí entra Afrodite, entra Vênus e entra uma deusa celta, que eu não sei se a pronúncia é essa, mas não é aqueles bolinhos de chocolate, brownie, não é brownies. Eu acredito que a pronúncia disso aqui deva ser Branwyn, ou Branwyn. Acredito que seja, não sei inglês, viu gente? Por favor, desculpe a minha humilde ignorância. Então, a carta ela tem essa puxada para essas deusas, as deusas do amor. Aí aqui existe uma informação meio que
Eu acho irrelevante. Assim como tem certas cartas que tem coisas meio sem sentido, eu acho que essa informação é um negócio sem sentido. Eles dizem que a macieira é a fruta abençoada, porque se você cortar a macieira no meio, não no meio de cima para baixo, mas assim, na lateral deitada, ou seja, horizontalmente cortando. Se você fizer isso aqui e olhar para o meio, você observa que ela forma uma estrela de 5 pontas. O pentáculo. É justamente isso que o pessoal acha, que a macieira é uma fruta que tenha um cunho espiritual, tem um poder espiritual. Mas se você for parar para pensar, uma carambola partida no meio também forma uma estrela de 5. E aí? Ou seja, nós temos duas frutas que tem, e deva ter outras que apresentem essa característica, que se você cortar, você vê a estrela de 5 pontas dentro. Então significa que todas essas frutas que têm uma estrela de 5 pontas, ela tem algum poder espiritual. Eu acho essa informação irrelevante, sendo que todas as frutas ela têm um poder espiritual, porque elas trazem nutrição para o nosso corpo, trazem energia, trazem informações que o nosso corpo digere e transforma em outras. Então eu acho que toda fruta, tudo que provém da natureza, direto da natureza, não inventado nem modificado pelo homem, ela tem um cunho espiritual, que as árvores e os frutos foram criações divinas, ou seja, eles trazem informações do mundo espiritual. Não necessariamente só uma macieira por causa de um relato irrelevante que nem isso. Mas era o que estava no livro, eu não posso entrar no mérito da questão, mas eu acho irrelevante. E existe também, assim como existe o galho prata, existe o galho dourado, aquele puxado para o ouro, né? Ourado, que é do galho de visco, certo? Ele é proveniente do visco e fica muito mais forte ainda se esse visco ele estiver numa árvore de carvalho, ao que eu acabei de falar. Então, o carvalho e a macieira são duas árvores que para os celtas são de extrema importância. Uma representa a espiritualidade e a outra a prosperidade e o amor. Só que no caso da macieira é um galho prata. No caso do carvalho, se tiver visco, ele é dourado. Ó, viu? Para você como eu tenho dificuldade de, na hora que eu vou raciocinar, falo um e penso no outro. Aí eu fico com aquilo, querem soltar um e acaba soltando o outro. Então, no caso da macieira é prata. E no caso do visco que nasce no carvalho é ouro, prateado e dourado. Então existem esses dois tipos de galhos. Agora vamos aos nossos significados. Vamos agora ao que significa o galho prata, porque eu já falei muito sobre essa questão das frutas, das árvores, o que é sagrado, o que é que não é, aquela coisa toda. Mas na verdade o que é que essa carta tem significado? Para mim, eu que já vi todas as cartas, analisando bem, essa carta é a carta que para mim tem o maior poder positivo de toda a carta. Assim como tem em todos os baralhos, tem sempre uma carta boa, como por exemplo no tarô, uma carta de extremo poder, seria o Sol. O Mundo, por exemplo, é uma carta de extremo poder, é uma carta extremamente positiva. O Sol também é extremamente positivo. O Julgamento pode ser também uma carta extremamente positiva. Tem gente que vê o Julgamento como uma carta ruim, mas eu não acho. E dentro do baralho Wicca tem muitas cartas de cunho positivo, positivíssimas por sinal. Tem umas que é mais alerta, chamada puxões de orelha. Mas tem aquelas cartas que tipo assim, bora, se alui que a fase é positiva, a fase é boa, está acontecendo coisas boas. Já tem aquelas cartas que já dizem, olha, o tempo é bom, mas presta atenção a isso, presta atenção àquilo, presta atenção àquilo outro. E tem aquelas cartas que vem só assim, abra do oi que o negócio não é assim. Essa carta é uma carta que eu a considero como uma das melhores, porque é a carta que tem a ver com a dádiva do amor e da felicidade. Ou seja, quando eu falo amor, não é necessariamente você vai encontrar o amor da sua vida, o namorado, aquela coisa toda, porque é igual a história como eu estava ouvindo hoje. Você fala em prosperidade, o pessoal pensa logo em dinheiro. Você fala em amor, o pessoal já diz logo que é namorado, namorada, casamento. Amor é sentimento que você repassa para qualquer um. É aquela coisa que você dá e recebe, aquilo que você se sente bem. E é a carta que tem o poder que mostra a benevolência amorosa. E nessa benevolência amorosa, ela está muito ligada à dupla, ao 2. Ao segmento 2, você e mais alguém.
Então, ela mostra que é um período em que você e alguém vai ter uma nova ligação, uma nova união, um novo relacionamento, ou casamento, ou algo do tipo. Mas que é algo que seja você e alguém que seja amoroso, prazeroso, feliz, próspero. Não necessariamente um casamento ou um namorado, mas possa ser uma amizade perfeita. Ou possa ser o parceiro perfeito para o trabalho, ou o sócio perfeito para começar algo, ou a amiga perfeita para a caminhada, ou o amigo perfeito para ajudar num trabalho escolar, ou o amigo perfeito que lhe ajude em algo. É algo benevolente para ambas as partes, não é só para você. Porque as benevolências do amor é o bate e volta. Porque se for só você e o outro, não é amor. Né? Não é amor. Então ela fala muito disso. Só que ela tem um detalhe. Ela mostra tanto uma nova ligação, como também mostra uma nova separação, dependendo do que estiver por perto. E aí tem as outras cartas, como por exemplo essa aqui, o feitiço. Que é uma carta meia lá, meia cá. Ela não é muito legalzinha não. Então ela pode indicar uma separação no lugar de uma união. Então é uma carta boa, mas ela pode virar a linha dela se ela tiver numa localização, numa posição de carta em que ela seja o avesso. Como eu tenho minha jogada das 3 cartas, se ela cai na carta da oposição, o que eu estou falando aqui é tudo ao contrário. Outra informação que essa carta tem, que além da questão do amor para com o outro e o que você recebe, ela mostra também, principalmente pela questão do ambiente, você vê que é um ambiente calmo, tranquilo, em paz, com frutas. Você observa que você tem paz, tranquilidade, e é um momento em que você começa a prezar muito pela sua saúde. Não necessariamente só é relacionado a pessoas, amor a outra pessoa, mas ela também mostra que você possa ter esse amor, mas por si própria, começando a cuidar pela sua saúde, tanto sentimental, como mental, como espiritual. Você que vai saber, ou as cartas vão definir, qual é o nível em que você precisa desse cuidado, dessa saúde. Qual é o tipo de saúde mental, espiritual, corporal, sentimental. Mas aqui ele fala muito sobre essa questão da saúde física, para você estar em paz consigo mesmo, cuidar da sua alimentação, observar o que você tem feito da vida. Alimentos saudáveis, alimentos bons, lugares tranquilos, paz na cabeça. A carta, ela fala muito sobre uma coisa importante. Essa questão de uma nova ligação com outra pessoa mostra que se você for amoroso com outro, com a atitude de outro, com a ação, com qualquer coisa que o outro lhe faça, esse amor vai voltar para você muito mais fortalecido. Você ampliará muito mais a sua vibração amorosa e você se sentirá mais em paz e mais feliz. É uma felicidade que não é como um CD, você bota para tocar e depois ele acaba. Ele tem um tempo de duração e acaba. A gente sabe que felicidade são momentos. Né? Não tem como a pessoa ser feliz constantemente. Não existe isso. Não existe felicidade permanente e plena. A felicidade é um caminho e momentos. A gente tem a hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Isso é fato. Mas quando você transmite esse amor, você recebe ele de volta. E nisso você fortifica e fortalece. Mas é claro que isso é uma constância. É algo permanente. E nos dias de hoje esse negócio está muito assim oscilante, se eu tiro por mim. Então você vai começar a ter uma vibração mais amorosa. Você vai ter uma amplitude para todas as áreas da vida, uma visão diferente. A partir do momento que você dá amor para o próximo, sem esperar nada em troca. Mas normalmente quando você dá esse amor acaba vindo para você. Não necessariamente o outro que vai devolver. Porque você se sente que você fez algo por alguém. Esse alguém aceitou. Possivelmente possa retribuir ou não.
Porque existe o caso das ingratidões também, né? Mas quando você espera, você dá algo para alguém esperando algo, então você já sabe que existe a possibilidade de você receber ou não. Mas se você faz algo por alguém e essa pessoa se sente bem, se sente feliz com o que você faz, e que de uma certa forma, vamos dizer que ela ficou tão feliz que ela não lembrou de agradecer, mas que você fez a sua parte, você vai se sentir um pouco mais pleno, mais afetivo consigo mesmo, e você vai ter uma visão mais ampliada das coisas. Você não vai esperar simplesmente da validação de alguém porque você fez algo por ele e você está esperando o retorno por aquilo ali. Então, a carta ela fala disso. Então, a carta do galho prata é uma carta que fala muito das questões amorosas com o próximo, consigo e com a saúde. É uma carta muito positiva porque é a carta da benevolência, é a carta dos bons momentos, é uma carta de mudança, mas que pode virar tudo de cabeça para baixo dependendo da posição que ela estiver e com o que estiver perto e em que tipo de jogada. Então, gente, essa aqui foi a carta do galho prata para a gente fechar as 2 cartas da semana. E vai ficar faltando 2 cartas, vão ficar faltando 10 cartas para a gente concluir. Pode ser que eu faça mais algumas durante esses dias, mas por enquanto é só. Por hoje é só, pessoal. Tem lobo na área e a fera tá solta.